Olá, você que está me acompanhando na série dos 365 vídeos. Esse é o vídeo 141. Se você perdeu os vídeos anteriores, vai lá no meu canal do YouTube, Débora Paz Coach, assista. Todos os vídeos estão disponíveis lá, ok? Hoje eu vou contar uma história para vocês. Existia um cavaleiro num reino que ele se achava muito bondoso, muito gentil, muito amoroso. E ele estava sempre pronto para enfrentar todas as batalhas. Ele ouvia falar em batalha, ele montava no seu cavalo e saía em direção àquela batalha. Ele resgatava moças que estavam em perigo, ele matava dragões e ele estava sempre disposto a lutar qualquer batalha. Ele salvava até moços que não queriam ser salvos. Ele tinha que resgatar, tinha que fazer algo, e ele resgatava muitas vezes moços que nem queriam ser resgatados. E com isso, muitos falavam dele na cidade, mas ele não se importava. Ele dizia, não tô nem aí, não posso agradar a todos. Mas ele tinha o olhar dele muito voltado para a armadura. Porque ele achava que aquela armadura, quanto mais brilhante, quanto mais reluzente fosse, mais poderoso ele seria, mais respeitado ele seria. E ele ficava dias, horas, limpando aquela armadura. Até que ele passou a viver com aquela armadura. Ele passou a dormir de armadura, ele passou a se alimentar com aquela armadura. Ele estava sempre com aquela armadura. Só que esse cavaleiro, ele tinha uma esposa e tinha um filho. E a esposa nunca mais tinha visto o marido sem aquela armadura. O filho já não conhecia mais o pai. Ele sempre que olhava para o pai, ele enxergava agora um cavaleiro, ele não via mais o pai dele. E muitas vezes para o filho lembrar do rosto do pai e a esposa para lembrar o rosto do marido, eles viam fotos dele, onde ele estava sem armadura. Era a única forma que eles tinham de conhecer o marido, de conhecer o pai, era através de fotos. E um dia, a viseira dessa armadura simplesmente fechou e nunca mais se abriu. E aquela mulher estava muito triste, aquela mulher estava muito chateada com aquela situação, porque ela já não conseguia mais dormir, porque ela ouvia o barulho da armadura do marido a noite inteira. Aquela mulher já não tinha mais sossego na vida. A vida dela era aquele homem de armadura do lado. E um dia ela falou para ele, ou você tira essa armadura, ou eu e o nosso filho vamos embora. E ele amava muito aquela mulher. Embora ele não demonstrasse, ele a amava muito o filho. E ele ficou desesperado. Tentou de todas as formas tirar aquela armadura, porém aquela armadura já não saía mais. Aquela armadura fazia parte dele. E ele saiu em busca, por todo o reinado, em busca de alguém que pudesse ajudá-lo a tirar aquela armadura. Só que por onde ele passava para pedir ajuda, ele machucava, ele feria as pessoas com aquela armadura. E essa armadura, na verdade, explicando agora a história, essa armadura eram os sentimentos desse cavaleiro. Essa armadura eram os sentimentos que ele aprisionava dentro dele. Mágoa, tristeza, rancor, ódio, raiva. Quais são os sentimentos que você está armazenando dentro da sua armadura? Você já parou para pensar o quanto os seus sentimentos tóxicos, os seus sentimentos ruins, pode ferir a vida de outras pessoas? O tanto que os seus sentimentos tóxicos pode ferir a vida da sua esposa, ou a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, talvez a vida do seu pai, da sua mãe. Você já parou para pensar
quantos relacionamentos destruídos por conta dos seus sentimentos tóxicos. Essa história é um livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro fantástico, é um livro maravilhoso, é um livro onde o cavaleiro sai em busca de ajuda e ele encontra ajuda. Só que para ele se livrar dessa armadura, ele precisa se conhecer, ele precisa ser tratado, ele precisa receber um tratamento nos sentimentos dele, ele precisa se livrar de sentimentos e à medida que ele vai se livrando dos sentimentos, ele vai se livrando daquela armadura. Até que ele está totalmente livre. A partir do momento que ele deixou para trás todos aqueles sentimentos ruins, todos aqueles sentimentos que feriram tanto a esposa, tanto o filho e tanto as pessoas que tentaram ajudá-lo ao longo do caminho, ele só consegue se livrar da armadura quando ele se livra do último sentimento tóxico. Eu gostaria que você pensasse na sua vida. Quais são os seus sentimentos que têm ferido outras pessoas? Será que você não está preso? Será que você, como esse cavaleiro, não está preso dentro de uma armadura para se proteger? Para se proteger da vergonha, para se proteger de quem você realmente é? E você, para as pessoas de fora, você parece ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que você é para sua família? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso. Quando eu li esse livro falou muito comigo, assim, mexeu muito comigo, porque eu vivi muito tempo da minha vida presa dentro de uma armadura. E com isso eu feri as pessoas que mais me amavam e que eu mais amava também. Muitas vezes eu feri a minha mãe, muitas vezes eu feri o meu pai, muitas vezes eu feri o meu irmão, o meu marido, porque eu estava presa. Aqueles sentimentos dentro de mim me prendiam e eu criei uma armadura em volta de mim. E com isso eu tratava pessoas que me amavam, eu tratava de maneira grosseira, eu tratava de maneira indiferente muitas vezes, fria. Como você tem tratado as pessoas que te amam? Como você tem conseguido olhar para você? Será que você também está como esse cavaleiro preso dentro de uma armadura, aprisionado aos seus sentimentos? Essa é a minha reflexão de hoje. Um beijo para você, até amanhã e vem junto!